Drive Start. O melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para a sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado. Olá, muito boa noite, ouvinte da Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Já estamos ao vivo mais uma vez aí pelas nossas plataformas Facebook 3VL, YouTube canal 3VL e também pelo Instagram, @3VL Web Rádio. Mais uma super edição do programa Direito em Foco. Hoje receberemos, através de videoconferência, a doutora Nayane Nascimento para falar sobre o impacto do regime jurídico emergencial nas relações jurídicas do direito privado. Antes da gente começar com o programa, antes de passar a bola para o Dr. José Geraldo de Moraes e para a Isabela Gonçalves, temos um recado rapidinho aqui para vocês do Pedal Gel. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, agora sim voltamos em definitivo, é o Direito em Foco ao vivo pela Rádio 3VL. Se você quiser interagir com a gente, interaja através do nosso WhatsApp, DDD 31 99488 7601. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo a doutora Nayane Nascimento para falar sobre o impacto do regime jurídico emergencial nas relações jurídicas do direito privado. E para apresentar a nossa convidada de hoje, muito boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Ótima noite, Isabela Gonçalves. Boa noite, Thales. Boa noite, doutora Nayane. Boa noite, doutor José Geraldo. Boa noite a todos os nossos internautas, aos nossos ouvintes e a todos vocês que estão nos acompanhando. E hoje nós temos uma grande honra e um grande privilégio em receber a doutora Nayane. Doutora Nayane Costa Nascimento, ela é advogada, especialista em Direito Civil e do Trabalho, professora do curso de Direito da PUC, Minas, mestre em Educação pela PUC, Minas, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Contratual e Gestão Empresarial do IEC PUC, Minas. A doutora Nayane, seja muito bem-vinda. E agora eu passo a vez agora para o doutor José Geraldo. Boa noite a todos, boa noite, Thales, doutora Isabela. Boa noite. Doutora Nayane, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje, né? A gente haviam várias oportunidades, a gente nunca conseguia encaixar os horários, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite de todos vocês, doutor José Geraldo, Isabela, da rádio, da Giovana, que não desistiu de mim, sempre lá me mandando uma mensagem. Nós temos que, né, doutor Geraldo, a gente tem que agradecer a Giovana, porque é ela que nos ajuda bastante, ela está nos assistindo. Por fim, ela nem acreditou que a doutora Nayane fosse participar. A gente estava com imprevistos devido até a questão do horário com as minhas aulas, né?
E eu acho que foi super... Então, a pandemia tem um lado bom, né? Posso estar aqui com vocês hoje. Ah, excelente, né? A doutora Nayane estava ouvindo a biografia aqui da doutora Nayane, e a doutora Nayane é tão conhecida, tão renomada, que eu acho que o currículo dela é só uma foto. Só a foto dela já é um currículo. Por isso essa dificuldade de tê-la aqui conosco, né? Mas o assunto de hoje, doutora, é um assunto muito interessante. Todos esses programas que nós estamos fazendo após o reinício, né, a volta aos programas ao vivo, todos estão focando a questão da pandemia, em diversos assuntos, fatores, né, reflexões. E, como nós já falamos muitas vezes, isso é notório no Brasil e no mundo, a pandemia pegou todos de surpresa. Né? Teve que alterar-se de um dia para o outro as relações sociais, as relações em sociedade, as relações empresariais, econômicas, financeiras, e também pegou de surpresa os operadores do direito. Né? E as relações sociais têm um reflexo muito grande nas relações jurídicas. E aquele arcabouço jurídico que existia antes da pandemia, ele precisava sofrer algumas alterações, mesmo que transitórias, porque do jeito que estava não tinha como permanecer. Então, são questões, umas peculiaridades que surgiram na sociedade que deveriam ser amparadas pelo direito, mas daqueles moldes que existiam anteriormente não eram tão eficazes. E, para isso, foi editado uma lei que trouxe para a gente um regime jurídico emergencial. E é justamente esse assunto que nós vamos conversar sobre isso. E eu gostaria, a primeira pergunta, que a senhora nos esclarecesse o que é o regime jurídico emergencial. Então, vamos lá, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que... Boa noite, né, a todos que estão nos ouvindo. Renovo mais uma vez os meus sinceros agradecimentos. Não acho que é para tantos elogios, doutor José Geraldo. A gente tem uma longa caminhada aí, mas registro aqui os meus sinceros, novamente, agradecimentos. Bom, então vamos entrar no que é mais importante e a gente falar, né? Porque a gente veio aqui hoje, enfim, sobre o regime jurídico emergencial. Nós temos uma lei, a Lei 14.010. Essa lei ela entrou em publicação no dia 10 de junho de 2020 e ela trata exatamente esse regime jurídico emergencial. Esse regime, eles são normas de caráter transitório, como o próprio nome diz, de emergencial, em virtude aí desta situação da pandemia, né, provocada pelo coronavírus, o Covid-19, para tentar regularizar as relações jurídicas de direito privado. Então, vejam bem, dessa referida lei, ela vai, né, disciplinar pontos ligados ao direito de família, ao direito de sucessão, às relações do consumidor, direitos reais. O que são os direitos reais? As ações ligadas, né, ao uso-campeão, por exemplo, ao regime de concorrência, aí, né, ligado ao direito empresarial, durante a relação, durante o momento da pandemia. Então, o objetivo desse que anteriormente era um projeto de lei, foi tentar, de certa forma, atenuar consequências socioeconômicas que a pandemia veio, né, ela trouxe, no intuito de preservar as relações jurídicas, de preservar os contratos e até mesmo de trazer um norte, de orientar. Então, durante a pandemia, eu tenho que pagar a pensão? Durante a pandemia, a multa pelo atraso do falecimento, né, da sucessão, ela persiste? As relações de consumo, a devolução da mercadoria, não, né, dentro daquele prazo de 7 dias, eu posso devolver no período de pandemia? Então, foram vários questionamentos. Esta lei, ela não exauriu todos, mas ela tentou, de certa forma, estabelecer aí, e vejam bem, nesse período no qual nós estamos vivendo. Então, a lei sancionada, né, Lei 14.010, ela não vai estabelecer regras permanentes ou revogar regras do direito civil,
né? Ela simplesmente vai deixar no stand-by, ela simplesmente vai suspender as normas do direito civil, no que tange a matéria tratada por ela, né, que são incompatíveis com o período excepcional ou de instabilidade social e econômica causados pela pandemia no qual nós estamos vivendo hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é isso, né? Que essa lei, esse regime é para tentar aplacar um pouco aí as situações que elas vêm durante a pandemia. Os contratos, eles devem ser cumpridos, a possibilidade de suspensão contratual, os prazos de decadência. Então, essa lei, eu acho ela uma lei importante no período atual, até para a gente ter um norte aí do que a gente vai fazer durante esse período. É isso. Doutora Nayane, só interrompê-la um pouquinho, tem uma participação aqui, tá? Da Eliane Semas Lili Paraguaia. Ela está falando assim: doutora Nayane, professora maravilhosa, minha orientadora. Mas parabenizando, tá? Obrigada. Eliane é uma aluna super carinhosa, né, batalhadora da nossa cidade. Eu acho que o que mais me motiva, doutor José Geraldo, é isso. É ter gente da nossa cidade, né? Gente daqui de Birité. Isso é fantástico, né? Obrigada, Eliane. Grande abraço, viu? Pois então, dando continuidade ao nosso tema, doutora Nayane. Então, pelo que eu pude perceber da sua explanação, da sua explicação, essa é uma lei temporária, né? Em virtude do momento que nós estamos vivenciando. Ou seja, para regulamentar aquelas relações, né? Contratuais, podemos dizer assim? Não só contratuais, mas no âmbito familiar outras, também. Né? Várias outras. E qual o prazo de duração e vigência desse regime? Ótimo, Isabel. Isso é importante, porque como ela é uma lei que a gente denominou regime jurídico emergencial, é importante dizer aos nossos ouvintes que essa lei foi fixado, né, um prazo de vigência. Então, saindo do juridiquês, o que é um prazo de vigência? É um prazo para a sua observância, um prazo para o seu cumprimento, tá? A lei, ela entrou em vigor, salvo melhor juízo, em 12 de junho de 2020. Eu tenho problema com o número, que é uma coisa maravilhosa. Mas ela disciplinou as relações, né, advinda lá do decreto legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Esse decreto, ele reconheceu o estado de calamidade pública, né? Então, o que essa lei fez? Então, no período de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020, essa lei terá vigência. Veja bem, até 30 de outubro de 2020, podendo-se estender enquanto durar o estado de calamidade pública atestado e reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6. Então, ela vai ser, novamente, né? Ela é uma norma de caráter transitório e emergencial. A partir de quando acabar esse período de calamidade pública, reconhecido pelo decreto, advindo pela pandemia, essa lei também vai ser revogada, ela se exaure. Um exemplo bem bacana que a gente tem na história, e aí a gente falando de uma coisa boa, foram as leis feitas em virtude da Copa. Vocês lembram das leis feitas em virtude da Copa? Né? Quando a Copa estava no Brasil, né? Copa brasileira. Então, foram criadas leis para regularizar. Olha, como é que seria o nosso horário de trabalho? Né? Naqueles estados ou naquelas cidades em que houveram jogos, como é que seria o trânsito? Qual seria o horário de funcionamento do comércio? Ou seja, aquela lei ela só teve vigência no período da Copa no Brasil. Acabou a Copa, a lei ela se exaure e voltamos à rotina das leis específicas. O Código Civil, no caso específico aqui do nosso bate-papo de hoje. Tá? Então, ela tem o período de retroage ali para alguns efeitos em março, quando foi decretado
quando teve o decreto, né, de calamidade, até, a princípio, 30 de outubro, espero, né, que a gente, até 30 de outubro já esteja tudo, queria pensar na melhor esperança, estou aqui na esperança, bom, ou enquanto durar a calamidade. Então, é isso. Então, passou o período, volta-se novamente todas as questões jurídicas normais, conforme a lei própria, conforme o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Tá? É como se essas leis ficassem, para algumas situações específicas, isso é importante a gente falar, ela vai ficar no stand-by. Acabou o período de calamidade, a gente volta a observar a lei própria. Ok? Ok. Interessante essa lei, porque a grande maioria das leis, os efeitos jurídicos delas se dão a partir da sua publicação, né? Sim. A não ser aqueles casos que tem vacatio legis, né? Aquele período de adaptação, de transição. Essa retroagiu, né, alguns dias, algumas semanas, os seus efeitos para alguns casos, né? Na realidade, ela tem validade a partir da data da publicação, 12 de junho de 2020. Mas os efeitos dela, até porque também não faria sentido, eu começo a observá-los a partir do decreto legislativo número 6, que foi de 20 de março de 2020. Então, alguns efeitos em específico, a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode falar aqui, né, da sucessão, e a gente fala no decorrer da nossa conversa. É justamente essa minha pergunta, porque essa lei vem com temas assim transversais, né, que transpassam em todos os ramos do direito, e assim, já que os nossos ouvintes muitas vezes não são operadores de direito, eles ficam meio assim perdidos, como que essa lei pode interferir no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, né? Uma das questões importantes da lei, acredito que seja a questão da suspensão dos prazos de prescrição, decadência, que são muito importantes no entendimento do direito no dia a dia das pessoas, e também as questões relacionadas ao consumo. Como que essa lei interferiu nas relações de consumo, né? Também tem as questões de família, mas a gente fala um pouquinho depois. Mas em relação a essa questão da prescrição e decadência, e também a questão do consumo, como que ela atingiu as relações de consumo? Tá, então vamos lá, vamos por partes então, né? A prescrição e a decadência, nós temos lá no artigo 3º, estou até com a lei aberta aqui, né? Ela suspende a contagem do prazo, né? Para que os nossos ouvintes entendam, a prescrição é a perda de uma pretensão. E a decadência e assim no linguajar mais simplório, né? É a perda aí do direito. Então, muitas vezes, eu tenho uma dívida com o doutor José Geraldo. Mentira, né, doutor? Não tenho, não. Mas, digamos que se eu tivesse, essa dívida ela não é eterna. Eu tenho um prazo para cobrar. Né? Tem um brocado jurídico que diz que o direito não socorre aqueles que morrem. Então, na realidade, esses prazos de cobrança, 2 anos, 5 anos, né? Eles ficam aí suspensos, né, no stand-by, essa contagem aí, para que eu possa te cobrar. Na realidade, quem está devendo sou eu, né, doutor? Então, para que o doutor possa me cobrar. Então, digamos que uma dívida nossa, eu tenho um prazo de 2 anos para cobrar. Ok? A partir do momento que essa lei, aí sim, doutor, ela entra em vigor, tá? Esse prazo de 2 anos, ele suspende, né? Ele para a contagem, e depois, se em outubro o estado de calamidade terminar, volta-se o prazo a contar, né? Para que o doutor possa cobrar aí essa dívida, tá? Essa é uma medida que ela tem um objetivo, de certa forma, que é resguardar os interesses dos credores, os interesses aí do doutor José Geraldo, né? Porque, de certa forma, a pandemia ela acabou dificultando. O que dificultou? Isabela, não brinque comigo, mas dificultou acessar cartórios, repartição pública, arregimentar documentos,
até mesmo Ô, Nayane, assessoria. Nayane, vou ter que te corrigir, tá? Vou ter que te corrigir. Porque nós ficamos trabalhando, viu? O momento todo. Sim, mas isso não é em todos os lugares, né? Então, você... Não, você fala no que tange a Esfera Brasil, né? Sim, Porque Esfera Brasil, claro. tiveram alguns estados no início, né? No início da pandemia, que realmente os cartórios ficaram sem funcionar. Sim, e principalmente naquelas cidades, por exemplo, que foram decretadas... Né? Perdão. Aquelas cidades que foram decretadas lockdown. E aí? Doutor José Geraldo, falta um mês para que ele possa me executar, para que ele possa cobrar a dívida. Passou-se um ano aí, né? Vamos falar, 1 ano e alguns meses, ele está lá, né? Naquele, pensando se o direito não socorre aqueles que dormem, se ele vai dormir, se ele vai exercer o direito dele de cobrar. E aí, de certa forma, veio a pandemia e falou, não, hoje eu estou cobrando. Ele resolveu cobrar a dívida. E aí, na realidade, ele precisava saber, por exemplo, o meu endereço, ele precisava saber se eu tinha algum bem no meu nome para que ele pudesse, né, já pedir uma liminar aí para garantir a execução dele. Porque vai que a Nayane vai sumir no mundo, ele tem que garantir. Como que ele vai garantir? Se o cartório deu um lockdown na cidade, ele não consegue acessar, né? Então, houve essa suspensão de prazo. Então, o doutor José Geraldo vai poder dormir mais um pouco, até outubro, né? Se faltava um mês para os 2 anos, a partir do dia 30 de outubro, volta-se a contar esse um mês. Então, ele vai ter de 30 de outubro, vamos falar, né? Eu não sei se outubro tem 31, mas vamos falar, ele vai ter o mês de setembro todo para correr atrás, se a lei, né, ela for aí revogada, se o estado de calamidade ela perder a vigência em virtude aí da baixa do estado de calamidade. Então, foi isso. Ela trouxe esse conforto de prazo para que as pessoas pudessem, nesse período, ficarem tranquilas para depois, novamente, correr atrás dos seus prejuízos. Então, esse aí é uma primeira situação que fala sobre a prescrição e decadência. Como eu não devo o doutor José Geraldo, né, já estou deixando aqui em público, a gente vai lá, né, para a questão das relações de consumo, que ele me perguntou, né? Bom, na relação de consumo, a gente tem uma lei própria. A lei própria é o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, ele garante a todo consumidor o que a gente chama do direito de arrependimento, do direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias da assinatura, tá? Ou do ato aí de recebimento de um produto ou de um serviço, sempre que essa contratação desse produto ou desse serviço, ela ocorrer fora do estabelecimento comercial. Né? O nosso famoso compra pela internet, por telefone, a domicílio. É o que eu digo para vocês do direito do consumidor. Essa lei, então, a lei do regime jurídico emergencial, ela suspendeu aí esse prazo, né? Principalmente nas entregas domiciliar, que a gente chama de deliveries, dos produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Isso até mesmo como uma forma de resguardar, né, tanto a questão do produto quanto a questão da dignidade de quem leva e traz. Já pararam para pensar, eu abri aqui, eu não quero, dei uma mordida, volto para lá. Como é que fica isso? É uma forma também de resguardar. A gente tem que pensar o seguinte, o objetivo da lei é, como eu disse, é não perecer os direitos, é resguardar e, de uma certa forma, garantir um mínimo de saúde para as pessoas. Não é o objetivo da lei, não é o foco da lei, mas a mens legis que a gente analisa tem esse lado também. Então, é isso. Então, a gente tem a questão da dívida, né, para os nossos
para os nossos ouvintes entenderem aí. Tô chique, né? Os nossos ouvintes entenderem aí que podem ficar sossegados, né? Mas aí pode perguntar para a gente, né, doutor José Geraldo? Claro. Nayane, a gente pode mesmo assim, nesse período executar, cobrar a dívida? Pode, não tem problema nenhum. Mas é uma garantia de que se você não cobrar, nossa, imagina, você perder uma dívida, você perder o seu crédito porque você não executou no prazo. Uhum. Então, essa lei está te dando aí uma respirada para que você possa fazer isso no momento oportuno, depois do dia 30 de outubro. Doutora Nayane, eu vou só ter que interrompê-la um minutinho, porque eu preciso de ver com o nosso amigo Thales, como está o nosso tempo aí, Thales? Isabela, hoje está tranquilo, né? A gente está com pretensão de chamar o bloco comercial por volta das 10 para 7 da noite, até mesmo pelo início atrasado que a gente teve aí do programa. Inclusive, a gente pede até desculpas, né, para os nossos ouvintes aí e convida também todos a participarem através do nosso WhatsApp, 994887601. Por enquanto, podem seguir aí. Então tá. Dando continuidade, né, ao nosso tema, doutora Nayane, gostaria que eu ia falar senhora, vou falar senhora não. Depois eu acerto com você. Vou falar você, né, senhorita, né? Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quais os impactos dessa lei para as empresas, para as relações empresariais. Adoro. Né? Primeiro, eu não preciso nem de... Bom, eu vou me ater à lei, né? Sem as questões sociais aí, de empregabilidade, sem as questões, enfim. Tá, isso aí a gente deixa para um outro momento, vocês me convidam e a gente fala. Deixa eu me ater à lei. O que acontece, doutora Isabela? Essa lei, ela foi importante, porque nós temos uma lei, que é a Lei 12.529, tá? 12.529. Essa lei, ela estrutura o sistema, essa lei foi de 2011, tá? Ela estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência e dispõe sobre as normas de prevenção, repressão, infrações contra a ordem econômica. Então, é uma lei que eu falo que ela é para a saúde financeira entre as empresas, entre as atividades mercantis. Então, eu tenho que observar as normas dispostas nessa lei, até com relação à concorrência, à exposição do meu produto, né? Enfim. Então, uma das alterações que ela fez, ela tornou sem eficácia, né, alguns artigos dessa lei, tá? Principalmente os artigos no que tange as práticas de infração. Então, nesse momento de pandemia, não será considerada infração, a infração no âmbito empresarial, sujeita às normas do CAD, né, sujeitas aí, enfim, a uma série de penalidades. Então, nesse momento, ela suspendeu. Ela nos disse assim, o ato de vender mercadoria ou de prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo, cessar parcialmente ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada, isso agora, nesse momento da pandemia, ela não constitui uma infração. Isso por quê, gente? Eu acho que até... como a própria situação fala, né? Quando eu permito vender até abaixo do preço, eu estou, de certa forma, ajudando a população. Às vezes é importante, né? Inclusive, foi um cenário inverso que nós verificamos em alguns produtos no início da pandemia. A dizer de álcool em gel, quem procurou álcool em gel no início da pandemia viu o preço absurdo. Nossa, aqui, eu cheguei a achar por R$75 o litro. Pois é. E tinham lugares que estavam vendendo a R$100. Pois é. Então, quer dizer, vender mais caro, né? Tiveram aí as sanções. Mas
a vender abaixo do preço, porque o que acontece, Isabela, doutora Isabela, doutor José Geraldo? Quando a gente tem uma venda muito abaixo do preço, o que você faz na prática concorrencial? Você acaba falindo o seu concorrente. Você está fazendo o que a gente fala de uma conduta predatória. Concordam comigo? Doutor José Geraldo, eu sei que o doutor também, além de advogado, é contador, não é, doutor? Então, você está aí junto e pode me dizer isso melhor. Então, é uma prática predatória. Então, tem que ter um mínimo. É lógico que não pode ser um cartel. Então, o que a lei trouxe dizendo, olha, se você quiser vender abaixo, até mesmo para ajudar, não, isso não vai constituir, nesse momento, uma infração. Então, são fatos imprevisíveis que a lei ela trouxe principalmente dentro do âmbito empresarial. Outra questão, e que ficou muito polêmica nessa lei, é que não ficou claro, infelizmente, foi a questão da revisão dos contratos, né, objetivando aí um reequilíbrio nas condições comerciais devido à pandemia, né, para readequar o que a gente chama aí dos termos contratuais à nova realidade. Então, doutora Nayane, eu vou só interrompê-la, e a gente poderia aplicar a questão da teoria da imprevisão, né? Sim, sim. Eu falo que quando a gente está na faculdade, os nossos alunos a gente acaba entendendo que a teoria da imprevisão ela está ligada à questão do desemprego. E a gente já sabe que isso não vale mais para a teoria da imprevisão. Porque estar desempregado, estar empregado, isso não é imprevisto, isso é algo natural de todos nós, de qualquer pessoa. Mas uma pandemia, ainda mais como foi, ela sim se encaixa, infelizmente, né, exatamente nessa situação. A situação aí porque os contratos a gente tem os termos em latim, né? Os nossos alunos adoram lá, o pacta sunt servanda, os contratos faz lei entre as partes, né? Devem ser feitos para serem cumpridos, observância. Sim, os contratos, eles fazem lei entre as partes, eles devem ser cumpridos, né, à risca, principalmente se a gente tem lá o artigo 104 do Código Civil, o objeto lícito possível determinado, as partes capazes, dentro da forma descrita em lei e não ilícita, e aí a doutora Isabela muito sabe das exigências legais, principalmente no contrato de compra e venda, né, das N coisas, dos N elementos que devem ser analisados para ter a sua validade, a sua formalidade. Mas há uma situação que ela foge do controle. Uma pandemia, ela foge do controle de qualquer lei. Vamos falar assim, principalmente por isso que tem aí o regime, essa lei que traz de uma forma transitória. Né? Então, havendo essa imprevisão, como a pandemia, é necessário readequar, né, os termos contratuais à nova realidade para que haja o alcance do que a gente chama do reequilíbrio econômico entre as partes. Isso é importante. E eu costumo dizer, e eu falo com os meus clientes, que nós precisamos entender que nós estamos num período de bom senso. Nunca foi tão necessário a aplicação do bom senso nas relações familiares, nas relações comerciais, porque o amanhã é incerto, então a gente não sabe ainda o que será. Então, o bom senso, ele é fundamental. Doutora Nayane, vou ter que interrompê-la um minutinho, porque nós vamos chamar agora o bloco comercial. Vamos. E depois nós voltamos, não é isso, Thales? É isso mesmo, agora sim. Falei direitinho, Thales? Certinho, parabéns. Tudo certinho. Já estamos aí com 18 horas e 47 minutos, lembrando mais uma vez que estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, @3VL Web Rádio. Um abraço a você que está ouvindo a gente pelo nosso aplicativo em Belo Horizonte, a você de Contagem, também uma galera de Sete Lagoas. Vocês também podem mandar as suas mensagens pelo aplicativo da Rádio 3VL, através da aba de recados. Estamos recebendo a doutora Nayane Nascimento para falar sobre o impacto do regime jurídico emergencial nas relações jurídicas do direito privado. Vamos para um breve bloco comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com a continuidade do Direito em Foco. Drive
Drive Start. O melhor conteúdo automotivo para turbinar o seu dia. Problemas na buzina? Por tratar-se de um item obrigatório, pode render multa para o proprietário caso não esteja funcionando regularmente. Manter a buzina automotiva em perfeito estado é importante, não apenas para ficar de acordo com as leis de trânsito brasileiras, mas também para sua segurança. Afinal, ela pode ser um recurso utilizado para evitar uma colisão no trânsito. Por vezes, a buzina automotiva para de funcionar de repente e o motorista só vai descobrir isso no momento que mais precisa dela. Para não ser surpreendido e ficar na mão, confira quais são os problemas mais comuns nessa peça e previna-se. Os casos mais comuns são de fusíveis queimados, por isso, este deve ser o ponto inicial na procura do problema. É possível localizá-lo pelo manual do carro sem dificuldades. Se a placa de metal que está presente lá dentro estiver quebrada, será preciso realizar a troca. Outro defeito é no contato da buzina, que é responsável por acioná-la no momento em que o motorista aperta o volante. Se ele estiver com defeito, é necessário retirar o volante para realizar o conserto. Tá todo mundo ligado! Muito bem, agora sim voltamos em definitivo, 6 horas e 50 minutos da noite. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2020, estamos no ar com mais uma edição do programa Direito em Foco, recebendo por videoconferência a doutora Nayane Nascimento. Para você que acabou de sintonizar na 87.5 FM aqui na região de Birité, o tema hoje é o impacto do regime jurídico emergencial nas relações jurídicas do direito privado. E agora sim eu devolvo a bola aí para o doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Doutora, eu vou fazer 3 perguntas, mas vou condensá-las em uma só, tá bom? Como que esse novo regime emergencial, ele afeta as relações do direito de família, nas sucessões e também a questão dos condomínios, que também são afetados por essa regra transitória? Fala um pouquinho para a gente sobre essas 3 questões. Nosso tempo já está exaurindo aí, né? E o que eu vejo mais interessante dessa lei é que são exatamente esses 3 temas que mais chamam a atenção, tá? Os impactos nas relações de família, sucessão e condomínio, tá? O que acontece? Primeira coisa, no que tange às relações de família, é a famosa prisão civil do devedor de alimentos. Tenho que dizer, hoje, né, o Brasil, ele é signatário do Pacto São José da Costa Rica, trata-se da única forma de prisão civil admitida no nosso sistema brasileiro. Então, nesse cenário, não cumprindo o pagamento voluntário e injustificado da obrigação de prestação alimentícia, pode ensejar a prisão civil do devedor. O que essa lei ela nos traz? Ela diz que a prisão civil por dívida alimentícia, ela vai ser cumprida em regime fechado. Né? Então, o que ela diz? Deverá, nesse caso, ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. E vejam bem, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações, das obrigações futuras. Então, nesse período, até por uma questão de guarnecer a saúde e a dignidade do devedor de alimentos, nesse período é permitido cumprir aí a prisão domiciliar. Tá? Lembro aos leitores, né, que o débito alimentar que autoriza a prisão civil, né, são os débitos vencidos anteriores. Né? A gente tinha aí o entendimento de que era até
primeiro eu tinha que ter as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução e as que vencerem no curso de um procedimento judicial. Mas a gente sabe aí que com o advento do novo Código de Processo Civil, até 1 mês de pensão devida já é possível executar. E aí ele ficaria Nayane, preso. Então, Oi. Doutora Nayane, só interromper. Então, vamos só reforçar para os nossos ouvintes. Uhum. Com essa lei, então, significa que aquela pessoa que não pagou a pensão alimentícia, suponhamos que ela deixou de pagar, tá? Até mesmo, imagina, ela perdeu o emprego, ok? Foi afetada por essa pandemia, vamos dizer assim. Nesse caso, será aplicada a questão da prisão domiciliar, é isso? Exatamente. Vai ficar domiciliar. Né? Uhum. E aí pode ser de 1 a 3 meses, a depender da decisão do juiz. Agora, uma coisa que você disse, Isabela, que é muito importante, é o seguinte, e aí tem discussões extremamente polêmicas que o simples fato do desemprego, até em virtude da pandemia, ela não é a prova de que você pode, de uma hora para outra, parar de pagar a pensão. A gente ou modificar, né? Se não há consenso entre as partes, a alteração do valor da pensão ela só pode ser feita mediante uma autorização judicial, principalmente a exoneração. Então isso é importante falar, porque é um título executivo. Então, se você parou, amanhã você está sendo executado. Isso aí é porque acontece muito, né? As partes convencionam lá um valor, né? Estipulam um valor que tem que ser pago, e veio a pandemia e mudou tudo. Então, nesse caso, as partes podem fazer um novo acordo, certo? Sim. E para poder fazer a adequação, pedir a homologação do juiz, por que não fazer um novo acordo como uma medida excepcional no período de pandemia? Podemos fazer